Cheguei em Barcelona, eu tô exausta. Maiorca foi assim, loucura. Eu acho que Maiorca foi tudo que Ibiza prometeu e não cumpriu. Que eu não cumpri, né? Porque eu basicamente escolhi não fazer os rolês que eu ia dar lá. E as praias também, o clima não tava bom pra aproveitar as praias. Então, enquanto isso, Maiorca foi incrível. O dia que eu fui pra praia sozinha, que eu fui de ônibus, foi tranquilo, assim. É longa a viagem, porque a praia é distante. Então demorou mais de 1 hora pra chegar, pegando 2 ônibus. Mas assim, os ônibus são super confortáveis, é super tranquilo de ir. E valeu super a pena, porque a praia era muito linda. Mas eu já tava com a expectativa de conhecer pessoas que fossem alugar um carro pra gente poder fazer a viagem de carro. E foi perfeito. Eu conheci a galera na noite anterior da viagem. Eu basicamente tinha comprado um vinho e esqueci que eu precisava de um abridor pra abrir o vinho, e no hostel não tinha. E eu vi essa galera bebendo no dia anterior, e eu vi que alguém tava tomando vinho, não sei se era alguém que tava com eles. Eu fui lá perguntar, falei assim, vocês têm um abridor de vinho? E eles, não, mas tem vários jeitos de abrir, você já viu na internet? Eles já estavam bebendo, então eles já estavam mais animados. E aí começaram a falar disso. E eu já tava assim, desistindo do vinho, tipo, beleza, gastei dinheiro à toa, não vou tomar o vinho. E eles falaram assim, mas vamos pra festa com a gente, tipo, deixa o seu vinho aí, entendeu? E eu falei, tá bom, quer saber, vambora. Eu tava aberta, eu queria conhecer um bar lá, mas eu tava meio assim de sozinha. Maiorca, honestamente, não foi o lugar que eu mais me senti segura. Pelo contrário, tivemos alguns problemas lá, muitos machos escrotos. Mas isso é história pra outro momento, é história pro TikTok. A gente bateu ponto em vários bares, então a gente foi passando em vários bares, bebendo. E eles falaram que eles tinham alugado uma van pro dia seguinte pra ir pra praia e pra ir conhecer os lugares. Eu falei, perfeito, topo muito. A gente foi ótimo. É estressante, claro, né? São 9 pessoas dentro de uma van, cada um de um lugar diferente. Tinha um brasileiro, tinha gente da Hungria, tinha gente da Inglaterra, França, Alemanha. Então, assim, galera maluca. E, gente, é muito real, tá? As pessoas não tomam banho. Não é todo mundo, são algumas pessoas. Mas, assim, elas não percebem o quanto elas estão fedidas. Meu Deus do céu. Gente, tomem banho. E aí, sei lá, é coisa de suor de dias, assim, sabe? De roupa suja. É um cheiro horrível. Então, assim, isso foi bem difícil na van também, porque muitos carros têm ar-condicionado, principalmente essas vans, e aí não abre o vidro, a janela não abre. Então, assim, não é uma opção. Então você entra no carro e fica lá, e a galera tava bebendo muita cerveja. E aí um cheiro de cerveja insuportável, então juntou suor com cerveja e eu já tava assim, surtando. Por sorte as meninas perceberam também, inclusive a francesa que tava com a gente, ela tava puta. Então não foi uma coisa que só eu percebi, só eu fiquei incomodada. Mas é isso, paciência, são pessoas diferentes, culturas diferentes, então a gente meio que tem que se adaptar. E ainda assim deu pra curtir muito, a gente passou em vários lugares muito bonitos, como vocês puderam ver. E eu amei Maiorca, eu amei, é um lugar que eu voltaria com certeza, mais do que Ibiza, porque a ilha é muito linda, gente, é muito linda, as praias são lindas, é tudo lindo, é perfeito. Eu queria mais tempo, inclusive, pra ficar lá, até porque o hostel também era perfeito. Eu aposto que vai ser um dos melhores hostels que eu vou ficar. Tinha muita privacidade, era muito confortável, era muito limpo, tinham vários ambientes, tinha cozinha, tinha tudo. Era um hostel completo, dava pra ficar lá uma semana fácil. Bom, mas agora estamos em Barcelona, que era a cidade que uma das cidades que eu tava mais ansiosa. Foi basicamente a cidade que motivou a minha viagem, porque eu sempre quis conhecer Barcelona, acho que desde a Cheetah Girls. Porque as divas, pra quem já assistiu o filme, elas participam de um concurso de música de novos talentos em Barcelona. E aí fiquei meio obsessed. E agora estamos aqui e eu tô ansiosa pra conhecer tudo. Eu acordei muito cedo em Maiorca, dormi muito pouco, então tô bem cansada. Aqui são 8 e pouco, 8 e meia mais ou menos. Eu vou passar lá no hostel pra ver se eu consigo deixar as malas e aproveitar o dia até a hora do check-in, que é só às 3. Então tem um tempo ainda até o meu check-in.
E eu quero aproveitar esse tempo, apesar do cansaço, deixo pra descansar à noite. E aí vamos conhecer, porque tem muita coisa que eu quero conhecer aqui. Vamos comer pós-check-in. O hostel é bem legal, tem várias atividades diferentes, o que é muito... E, tipo assim, várias atividades gratuitas, inclusive, tipo, degustação de vinho, você tem uma cerveja de graça todo dia, no fim da tarde. Gente, tirei a tarde inteira pra dormir. Realmente estava muito cansada, eu precisava descansar. Tá na minha cara, né, que eu acordei agora. E aí lá no hostel eles têm uma cerveja grátis todos os dias, das 6 às 6h30. Fiquei lá curtindo com o pessoal que tava no lobby. Tem sala de jogos, tem várias coisas, então é bem legal. E aí uma galera já começou a conversar comigo e eles vão pra uns bares hoje, pra uns rolês. E eu tô decidindo qual que é a minha energia de hoje. Como eu dormi à tarde, por mais que eu estivesse cansada, agora eu descansei, né? E aí eu vou querer fazer alguma coisa. Então eu provavelmente vou tentar fazer algumas coisas que estavam no meu roteiro pra hoje, só pra não perder o dia. E voltar pro hostel se eu quiser dar um rolê, fazer alguma coisa pra encontrar o pessoal. E é isso. Essa é a parte que pode ser perigosa, assim. A gente marca um voo atrás do outro, 1 milhão de coisas pra fazer. E, meu, se você tá cansado, não adianta, não existe nada no mundo que vai te dar energia. Eu já tava com dor de cabeça, tava exausta, ainda choveu. Então, assim, tinham todos os sinais pra eu não... Enfim, pra eu descansar, né? Porque eu precisava. Peguei esse daqui que vai ser basicamente a minha janta, porque ele é enorme. E eu fiquei muito curiosa, porque é o único salgado diferente que eu vi aqui. Mas assim, eu queria muito comer fruta, só que as frutas são muito caras aqui, eu fiquei meio passada. Então, eu ainda tô com cara de sono, vai ser isso hoje. Imagina pagar 10 euros em tomate cereja? Nem fodendo. Achei meio lacre. Olha que linda. Eu fiquei encantada com essa parte de frutos do mar aqui. Tem muita coisa. Parei aqui no mercado, La Boqueria, tomar uma sangria cita e ver o que faço da vida hoje. Não decidi ainda se eu quero sair, se eu quero ficar sozinha, se eu vou ter pique, mas provavelmente eu vou ter porque não tem sono, né? Eu dormi a tarde inteira, gente, a tarde inteira, tava chovendo ainda. Então, assim, eu com certeza vou ficar acordada e, assim, não compensa ficar acordada na cama, né? Vamos ter que arranjar alguma coisa pra fazer. Agora, eu não sei se eu saio com os meninos. Meu primo já ficou aqui um tempo, então ele me recomendou uns lugares também. Então, assim, vamos fazer algo, com certeza. Aliás, a sangria é tudo isso mesmo que dizem, tá? Eu estou meio obcecada. Meu Deus, que delícia. Gente, eu não sei o que acontece, mas assim, Madrid foi até agora de longe o lugar mais seguro que eu fui. Nos outros lugares a galera assedia muito e... Cara, tipo assim, é um saco. Às vezes eu tinha a impressão de que eram pessoas que não são daqui, pessoas que não moram aqui, mas a real é que, tipo, é todo mundo sim. Tipo, os caras realmente enchem o saco e, tipo, assoviam e ficam chamando e querem, tipo, você para nos lugares pra comer ou pra beber, ficam enchendo o saco, então é bem comum, é um saco. Mas tudo bem, tomei minha sangria, foi muito bueno. E agora eu vou voltar lá pro hostel pra ver quais são os planos da galera. Buenos dias, here we go! Tomamos café da manhã muito bom. Agora partiu nosso pequeno tour.
Hoje o dia já tá bem mais bonito. De novo acordei tarde, mas eu acho que tudo bem, porque o importante é descansar, porque hoje o tour vai ser longo. Então foi bom ter descansado pra poder aproveitar mais. E é isso, let's go. Aproveitar que o tempo tá bom, porque com chuva não dá, desanima total. Então hoje vai dar pra aproveitar mais. A gente vai começar pelo Parque Guel. Foi um parque que eu não comprei o ticket, então talvez eu vá só tipo pra entrada e conheça só a entrada do parque. Mas vamos tentar. E a gente vai começar por lá, então é um pouco mais afastado, mas dá pra ir de lá. Então de lá a gente vai descendo e vai passando por todos os pontos. O meu ingresso pra Sagrada Família é à tarde, então esse é o único que eu tenho ingresso marcado, então tem o horário exato que eu tenho que estar lá. De resto, dá pra ficar mais livre e conhecer conforme eu for sentindo o que eu quero, né? Esse é o mercado que eu vim ontem. É tudo muito perto, muito bom. Gente, eu preciso falar sobre as dificuldades de viajar sozinha também. Eu sei que muitas de vocês nunca fez isso. E eu nunca tinha feito isso pra fora do Brasil, né, principalmente. Então eu não quero desanimar ninguém. Mas assim, coisas muito chatas acontecem e você tem que estar preparada pra lidar com essas situações. Basicamente, ontem, quando eu parei pra tomar sangria, o garçom me encheu a porra do meu saco. Falando que queria sair comigo, que eu parecia a noiva dele, que ele tem uma noiva no Paquistão, e que eu parecia a noiva dele, me mostrou foto da noiva dele, e ficava me encarando, enchendo o saco, e eu já tava assim, engolindo a minha sangria pra eu sair de lá, porque tava realmente desconfortável. Então assim, nessas horas, a gente tem que escolher muito bem o lugar que a gente vai parar pra beber, e pra ficar de boa, e prestar atenção, né, e ficar mais atenta às coisas, porque os caras enchem a porra do saco. E aí, de madrugada, tem um cara que é beliche a cama, né? E a minha cama é a de cima e o cara tá na cama de baixo. Gente, eu juro, era umas 7 horas da manhã. O cara subiu na minha cama durante a noite. E aí eu acordei, tipo, mega assustada, falando, tipo, quem é você? Tipo, tá maluco? E aí ele, I'm sorry. I mixed the beds. Tipo, eu confundi as camas. E eu tipo, mano, mas assim, o bom é que a escada fica no meu pé, então eu tava pra dar já um chute na cara dele. Mas se você tem um sono pesado, você corre o risco de acordar com uma outra pessoa na sua cama. Então, cara, é cada perrengue que a gente passa, então é isso, você nunca tá preparado o suficiente. E ali é a Sagrada Família, esse prédio mais alto. Gente, que lindo daqui. Ali é Barceloneta, a praia. Tá, isso é meio largo. Mas ó, as Cheetah Girls enganaram a gente, tá? Porque no filme elas saem andando e do nada elas chegam aqui no Parque Guel. E não é bem assim não, tá, gente? É um rolê, é bem alto aqui. Tem que pegar o ônibus é bem lento. Então demora um tempo, poderia até ser mais rápido, mas o ônibus é bem demoradinho e assim, é no topo da montanha, gata. Duvido que elas andaram com aquele salto lá até aqui em cima, tá bom? Eu não sei se é sempre assim ou se é porque a temporada já baixou, mas eu cheguei aqui sem ingresso. E aí você pode comprar o ingresso aqui, tem vários QR Codes pra você entrar no site e comprar na hora. Só que aí quando você entra no site, não tem exatamente o horário de agora, só tem horários mais tarde. Mas não é um problema, porque eles deixaram, tipo, você selecionar qualquer horário e entrar agora. Então, não sei se é sempre assim, mas foi uma vantagem muito grande, porque eu não fiquei presa ao horário que eu escolhi. E simplesmente cheguei aqui e consegui entrar tranquilo.
estado. Mas é lá que a gente quer ir. Sério, surreal, tá? Gente, é realmente incrível, tipo, é muito lindo, é muito grande. Pelo que eu entendi, era para ser uma vila de luxo, construída por Gaudí, e planejada por um cara chamado alguma coisa Gell, por isso que é Parque Gell. Só que não teve o alcance, né, comercial que eles esperavam. Thank God, porque agora é um parque público. Gente, eu tenho certeza que no verão eu teria aproveitado mais as cidades de praia que eu vou e que eu fui, né? Mas o outono é muito lindo aqui, tá? Então, assim, vale muito a pena porque realmente combina muito, assim, com a cidade. É muito lindo. Ai, olha que gracinha. Achei lindo. Mira, que lindo. Me encanta. Gente, eu não sei se é a criança em mim, eu não sei se é o cara tocando Aleluia aqui do lado, ou se é porque é muito lindo, mas eu tô, tipo, meio emocionada. É muito lindo. É muito, muito lindo. É surreal. É muito lindo. Gente, é muito grande, é muito lindo, surreal. Nossa, superou, tipo, muito minhas expectativas, eu nem entrei ainda. Parei pra fazer foto com um tripé só minha, né? Tipo, usei o tripé pra fazer uma foto. E aí o cara passou e falou assim, se ela faz isso em São Paulo, vai ser roubada na hora. Não, amor, eu trabalho com isso em São Paulo, tá bom? Obrigada. Gente, é surreal, tá? Surreal. A ideia é que aqui seja a entrada principal. E aí as portas de bronze já estão prontas, mas ainda não tá aberta. E ele queria que a entrada fosse no sentido do mar. Eu achei isso lindo. E aí tá em catalão, o Pai Nosso aqui, mas tem 50 línguas ao redor. Amazing. Voltando pra casa agora, depois de um longo dia. Realmente amei todos os lugares. E aí terminei aqui o dia. A Sagrada Família é muito, muito, muito lindo. É surreal. E agora terminei o dia aqui nesse café. Agora já tá anoitecendo, então vou decidir o que eu faço agora à noite. E temos algumas opções, mas hoje já tô muito mais empolgada e com muito mais energia do que ontem, apesar do dia ter sido bem cansativo. Gente, cheguei à conclusão de que sair não é o que eu mais tô afim, tá? Não tô afim de ficar de ressaca de novo durante o dia e não curtir o dia. Tem muita coisa pra fazer, então só curtir. Aliás, amanhã é um dos dias que eu mais tô empolgada, então quero estar descansadíssima. Rolês não vão rolar nessa viagem, gente. Apenas a janela do quarto. Buenos dias! Gente, eu sinto que eu tô atrasada quando eu chego nos lugares e não tem ninguém. As ruas vazias, vazias, vazias. Então, é um bom sinal. Hoje é sábado aqui, eu tava com medo de estar muito cheio. Então, hoje nós vamos conhecer os últimos lugares de Barcelona. Amanhã eu vou embora, vamos para Paris. Então tem que aproveitar ao máximo aqui hoje.
pra conhecer os lugares que eu não consegui conhecer. Alguns vão ficar de fora, porque eu perdi o primeiro dia pra chuva. Mas tudo bem, hoje o dia tá bem bonito, eu tô bem empolgada pra hoje. Eu tô muito ansiosa pra Tibidabo, então vamos fazer coisas legais hoje, vai ser um dia muito bom. Bom, aqui nada mais é do que a Casa Milá. E, gente, é lindo, mas assim, não acho que vale a pena entrar pra conhecer. Eu acho que é um rolê pra fazer mais do lado de fora, ainda mais sem ter tanto tempo. Mas assim, é lindo e é enorme. E vou dar uma pesquisada sobre a história daqui. Parece que passa uma vibe residencial, pensando se é residencial. Mas eu amo que carrega meu apelido, né? Então, obrigada, Gaudí. Ok. Loucura. Dentro de uma loja da Hugo Boss. Da Boss. Loucura, né? Honestamente, com o meu lookinho de turista, que hoje eu tô um lookinho bem Tibidabo. E assim, eu pensei em ir pra praia, pra Barceloneta, mas eu acho que não vai valer a pena. Senão vou perder muita coisa. Amanhã de manhã eu vou ter um tempinho, então vou tentar ir amanhã. Mas eu jamais entraria numa loja da Boss ou qualquer outra dessas com esse look no Brasil, pelo menos. Aqui, who cares? Gente, eu acho que eu demorei pra entender que os melhores dias são os dias que saem como planejado, tá? Todos os dias que eu, não fiz o que eu tinha planejado foram os dias que eu fiquei mais frustrada. E é isso, confiar na Camila do passado, porque ela montou um roteiro, entendeu? Que foi bem pensado. Tinha a Dior inclusa? Não, mas eu meio que... A gente improvisa no caminho. Mentira, esse é o caminho da Casa Milá e a Casa Batlló. Então, ainda está dentro do planejado. Ai, ai. Mas assim, eu não imaginava que tinha tantas coisas maravilhosas nessa rua. Foi uma ótima coincidência. Confesso que fiquei tentada, tá? E o cara pegou exatamente o colar que eu tava olhando. Tipo assim, exatamente o colar que eu tava olhando. Acho que foi um sinal que não era pra ser meu. Tem uma loja que eu quero ir que é de pulseiras permanentes. Que elas colocam a pulseira no seu braço e tipo assim, não sai mais, ela fecha no seu braço. Então, eu acho que essa vai ser a minha lembrancinha de Barcelona. Gente, sobre a história da Casa Milá e a Casa Batlló, basicamente igual o Parque Güell. Gente rica que pediu pro Gaudí construir uma casa pra eles e, enfim, virou patrimônio histórico. Enfim. Ok, acho que eu acabei de trocar meu bracelete por um anel, gente. Eu fiquei meio apaixonada. Olha que lindo. E ele vai ser permanente, porque eu nunca tiro anel. Ai, que saudade das minhas unhas. Gente, bairro gótico é real uma vibe, tá? É tipo bem artístico. São umas vielinhas. É meio esquisito também, porque é bem estreito, assim, as ruas são bem estreitas, mas é bem legal, é bem bonito. Tem várias coisas interessantes. Eu acabei de ir nessa loja que se chama Mira Mira. E eu já tinha reparado nela, porque tem várias aqui, em Madrid tem também. E tem muitos acessórios. E, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu me arrependi de não ter entrado antes, mas a vendedora aqui foi tão legal que eu nem consegui gravar, eu ia gravar. Mas ela foi tão atenciosa, ela foi tão certeira. E aí tava com uma promoção de anéis que valeu muito mais a pena, inclusive, do que esse aqui que eu comprei. Que tava com uma promoção de 3 por um preço, tipo, muito bom. E eu amei, gente, juro, olha isso. Tipo, olha isso, que coisa mais linda. Peguei esse de sol e esse aqui mais grossinho. E esse daqui preto, que ela acertou muito. Ela perguntou se eu gostava da cor preta. E eu amo a cor preta. Pra joia, assim, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. E aí combinou, pelo menos, com esse anelzinho. Ai, juro. Eu amei demais. Valeu muito a pena. Adeus, bracelete. Viciada em me contradizer, né? Porque eu já mudei os planos 30 vezes.
Mas assim, super vale a pena. É assim, ir por um caminho e escolher ir por outro, sabe? Pra ver o que tem nesse caminho. E, sobra tempo, então dá pra ir andando, dá pra passar em outro lugar. Por exemplo, agora nós vamos pra La Barceloneta, porque vai ter tempo e o tempo deu uma melhorada. Dá pra ficar aqui manifestando o dia inteiro. Cara, isso aqui tá mais real que Ibiza, tá? Jurou. Gente, eles têm muito desses doces aqui. Igual aquele potinho de Halloween que eu comprei em Maiorca. Inclusive gelatina de caipirinha, tá bom, amores? É uma feirinha perto da praia com várias coisas diferentes. Dá pra provar muita coisa. Eu passei no mercado e eu comprei tipo um donut e um salgado pra eu comer no caminho. Mas assim, dá pra ir provando várias coisas. Dá pra gastar muitos euros também, porque você vai pegando de pouquinho em pouquinho. Que nem eu peguei aquelas gelatinas pra eu provar. Peguei uma de cada. E já deu tipo 3 euros. Mas quem converte não se diverte. Vamos provar pra ver se é boa. Isso tem gosto de caipirinha mesmo. Gente, tem essas pedras pra você subir. Dá até medo de escorregar. E ver os iates. Yes! Gente, juro, surreal. Honestamente, depois de Maiorca, qualquer praia perde a graça, mas... Gente, aqui tem tudo igual no Brasil. Tem o vendedor de sangria na praia, tem a diva que vende tranças. Só não tem Ipanema e o Morro Dois Irmãos foi substituído por esse prédio. Tem seu valor, mas assim, saudades. Saudades Rio. Bom, vamos provar. Eu peguei um de café, um de caipirinha e um de melancia. Já prendi o cabelo todo, já tô descabelada. Tá ventando muito aqui. Nossa, bem gostoso. Nossa, bem gostosinho. Parece fine de melancia, só que com textura de gelatina. De caipirinha. Gente, a praia ficou pior do que a orla de Ipanema, rapidinho, tá? Nossa senhora, tem muito turista, tipo, tem muita gente de outros lugares. Meu, gente louca, drogadona, assim. E bêbada, causando. Aí, tipo, eu saí da praia porque tinha um cara que tava, tipo, azucrinando todo mundo. Ele quase saiu na porrada com um dos vendedores de mojito, que é, tipo, os vendedores de caipirinha. E aí, quando eu saí da praia, tem vários restaurantes, assim, na orla. E, meu, tinha polícia, tipo, tava tendo briga desses mesmos caras, entendeu? Não sei se eles andam juntos, mas assim, caótico. Fiquei lá um tempo também, editando umas coisas e tentando curtir a praia, né? Mas agora eu acho que eu vou passar no hostel. Vou pegar meu casaco que eu não trouxe, trocar de bolsa. E vou ver se eu passo no museu pra depois ir pra Tibidabo. Let's go! Gente, a Megan Fox deu aula mesmo quando ela ensinou a gente a comprar camiseta de criança, né? Tipo, eu comprei essa de infantil e agora eu tenho uma Baby Tee. Yes! Vamos voltar para a rua.
gente, surreal. E pensar que eu quase não vim, porque eu achei que não ia dar tempo. Eu vou ter menos tempo mesmo em Tibidabo, mas assim, acho que tudo bem. Mas, meu, surreal. Basicamente, a primeira exposição era pra mostrar a diferença que faz o design em objetos comuns do nosso dia a dia e como isso acontece ao longo do tempo, né? Tinha toda uma ordem cronológica. O segundo andar mostrava, era assim, você trabalha ou você, tipo, é designer? Caceta. Então era você trabalha ou você é designer. E aí mostrava várias, enfim, né, várias artes que foram feitas nos anos 80 e 90. E claramente eles eram designers, eles não só trabalhavam, mas a gente sabe que hoje em dia a gente não tem essa liberdade dentro, né, do mercado, enfim, e nem esse tempo. A urgência é muito grande, a demanda é muito grande pra a gente acabar trabalhando e não sendo designer, enfim. O terceiro andar já falava da nossa relação com o material, basicamente chamava o material importa, tipo, material matters. E desde quando a gente usava ossos e marfim para fazer determinados tipos de materiais comuns, tipo leque e coisas do cotidiano, até... Nossa, vou colocar um caos, né? Até como a gente tem utensílios descartáveis hoje em dia, tipo como celular, ou como a gente usa litros e litros e milhares de litros para fazer um par de jeans, entendeu? Então, falava muito sobre essa relação também, até os dias de hoje, né, com as impressoras 3D e outras formas de produzir material, formas desde as mais sustentáveis até as simplesmente mais práticas, ou porque a gente já não tem mais os recursos que a gente tinha antigamente, porque a gente esgotou nossos recursos. E aí o último andar foi o andar que me matou, que foi o andar que falava sobre a importância do design na silhueta das roupas, então como... o formato do cabelo, joias e principalmente as roupas sempre influenciou a forma que a gente lida com o nosso corpo, ou até a economia, a sociedade, como a moda sempre foi um reflexo disso também. Então, desde os quadris mais largos até silhuetas mais quadradas. Enfim, gente, incrível, incrível. Mas mostra a importância do design em todas as áreas da nossa vida, então desde o nosso trabalho, nosso cotidiano, em coisas que a gente vê no nosso dia a dia, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e como isso impacta a gente, ou como isso existe ao longo dos anos, né? Como eu falei, em ordem cronológica, mas assim, surreal de incrível, tá? Eu amei. Agora vou pra Tibidabo, estou descabelada, já tô assim, socorro Deus, a água daqui tá acabando com o meu cabelo, inclusive, preciso comprar alguma coisa. Mas, ai, que bom que eu vim, tipo, foi muito, muito bom, assim, lembrou até esse lado meu, assim, a minha relação com a moda, a minha relação com a arte, o porquê que eu gosto tanto disso, o quanto a moda também é um ato político, sabe? E vai além do fútil, vai além do estilo. Então, sei lá, fiquei bem feliz que eu consegui vir e agora tentar ir pra aproveitar o resto do dia lá no parque. Olá! Que linda! Isso é surreal, tá? Surreal, surreal, surreal. Tcharam! Gente, é muito surreal isso, tipo... Loucura, cara. Gente, isso é muito surreal, tá? E assim, meu cabelo já foi de arrasto, já tentei de tudo. Não tem salvação, aqui venta muito. Mas é basicamente uma catedral no topo de Barcelona, um parque de diversão. Basicamente isso. A gente vai terminar o dia aqui porque eu quero ver o pôr do sol daqui de cima, que deve ser surreal, apesar da ventania. Mas enfim, vale a pena. Aí aqui você paga ou pelo parque todo, ou você paga por atração que você quer ir. E aí compensa muito mais, porque tipo 4 euros e cada atração. E eu acho que o ticket pro parque todo é 40 euros.
então vamos por atração. Gente, voltei pro hostel, exausta. Eu tava quase sem bateria, então não ia dar pra ficar lá, porque eu tinha que pagar as coisas no cartão que tá no celular. Mas assim, lá é muito lindo, vale muito a pena. Eu super voltaria lá pra aproveitar melhor o parque todo no geral. Eles limitaram um pouco os brinquedos, então tem novas regras pra você conseguir usar e pagar só o brinquedo que você quer usar. Mas ainda assim, é muito lindo, é muito legal. Tipo, é surreal pensar que existe um lugar desse. E aí voltei pra cá. O meu joelho está doendo tanto, eu não aguento mais andar. E agora eu tô indo ali numa loja ver se ainda tem um tênis em promoção que eu vi. E eu realmente quero esse tênis. Então, vamos ver se rola. E meu jantar virou um sanduíche que estava muito gostoso, por sinal. Gente, aqui a coisa mais simples do mundo vira a coisa mais gostosa do mundo. E isso é, tipo, incrível. Mas eu só comi o sanduíche enquanto eu andava aqui pelo bairro Gótico. Aqui atrás tá a igreja. E, tipo, é muito lindo. Tipo, é muito diferente. E não é um bonito convencional. Tipo, é muito lindo. A estética é muito bonita. E tomei, né, uma sangria, que ela já foi com Deus. E assim encerramos o nosso período na Espanha. Amanhã eu vou embora pra Paris. Não sei se dá tempo de fazer alguma coisa amanhã. Mas é isso, tô ansiosa pra próxima. Beijo!